10 de dezembro, sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosânia. Finalmente ela chegou. E hoje nós vamos ler a 1 Timóteo, do capítulo 1 ao 6. Vamos lá. Saudação. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Escreva a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Falsas doutrinas. Peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi quando estava indo para a província da Macedônia. Existem aí nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas, e você precisa fazer com que eles parem com isso. Diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros, com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discursos inúteis. Eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com tanta certeza. Sabemos que a lei de Deus é boa se for usada como se deve. Devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas não para as pessoas corretas, mas para os marginais e os criminosos, os ateus e os que praticam o mal, e para os que não respeitam a Deus nem a religião. São feitas também para os que matam seus pais e para os outros assassinos, e para os imorais, os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos, os que dão falsos testemunhos, e para os que fazem qualquer outra coisa que é contra o verdadeiro ensinamento. Esse ensinamento se encontra no evangelho que Deus me encarregou de anunciar, isto é, na boa notícia que vem do Deus bendito e glorioso. Gratidão pela misericórdia de Deus. Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque Ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de o ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos em Cristo Jesus. O ensinamento verdadeiro, o que deve ser crido e aceito de todo o coração é este. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos os que no futuro vão crer nele e receber a vida eterna. Ao Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, a ele sejam dadas as honras e glória para todo sempre. Amém. Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com a palavra da profecia, ditas há muito tempo a respeito de você. Que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater bem. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência, e isso tem causado a destruição da sua fé. Entre elas estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás, para que aprendessem a não blasfemar mais. Capítulo 2. Conselhos sobre a oração. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedindo súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e com respeito aos outros. Isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Pois existe um só Deus e uma só pessoa, que une Deus com os seres humanos, o ser humano, Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. E eu fui escolhido como apóstolo e mestre dos não-judeus para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Eu não estou mentindo, estou dizendo a verdade. Quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que ao orarem eles levantem as mãos sem ódio e sem brigas. A mulher cristã. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples.
que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras. Que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda humildade, não permitindo que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio, pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. E não foi Adão quem foi enganado, a mulher é que foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. Mas a mulher será salva tendo filhos, se ela com pureza continuar na fé e no amor e na dedicação a Deus. Capítulo 3. Os bispos. Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Não pode ser chegado ao vinho nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro. Deve ser um bom chefe de sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles obedeçam com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Os diáconos. Do mesmo modo, os diáconos devem ser homens de palavra e sérios. Não devem beber muito vinho nem ser gananciosos. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Primeiro deve ser provado e depois, se forem aprovados, que sirvam a igreja. A esposa do diácono também deve ser respeitável e não deve ser faladeira. Ela precisa ser moderada e fiel em tudo. O diácono deve ter somente uma esposa e ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família, pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus. Jesus Cristo, a verdade revelada de Deus. Escreva essas coisas a você, esperando ir vê-lo logo, mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada da nossa religião. Essa verdade é a seguinte: ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. Os falsos mestres. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele, o bom servo de Cristo Jesus. Se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Esses ensinamentos são verdadeiros e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Recomendem e ensinem estas coisas. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas, para os que creem, seja um exemplo da maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram. E o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e dedique
a elas a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Como tratar os que creem? Não repreenda o homem mais velho, mas o aconselhe como se ele fosse o seu pai. Trate os homens mais jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as mulheres jovens como irmãs, com toda a pureza. Cuide das viúvas que não tenham ninguém para ajudá-las, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim eles pagarão o que receberam dos seus pais e avós, pois Deus gosta disso. A verdadeira viúva, aquela que não tem ninguém para cuidar dela, põe a sua esperança em Deus e ora, de dia e de noite, pedindo a ajuda dele. Porém, a viúva que se entrega ao prazer está morta em vida. Timóteo, mande que as viúvas façam o que eu aconselho, para que ninguém possa culpá-las de nada. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior dos que não creem. Coloque na lista das viúvas somente o que tiver mais de 60 anos e que tiver casado uma vez. Ela deve ser conhecida como a mulher que sempre praticou boas ações, criou bem os filhos, hospedou pessoas na sua casa, prestou serviços humildes aos que pertencem ao povo de Deus, ajudou os necessitados, enfim, fez todo tipo de coisas boas. Mas não ponha na lista as viúvas mais jovens, porque quando os seus desejos fazem com que queiram casar de novo, elas abandonam a Cristo. E assim elas se tornam culpadas de quebrar a primeira promessa que fizeram a ele. Além disso, elas se acostumam a não fazer nada e a andar de casa em casa. E pior ainda, aprendem a ser mexeriqueiras, metendo-se em tudo e falando coisas que não devem. Por isso, eu quero que as viúvas mais novas casem, tenham filhos e cuidem da sua casa, para que os nossos inimigos não tenham motivos para falar mal de nós, pois algumas viúvas já se desviaram e seguiram Satanás. Se alguma mulher cristã tem viúvas na sua família, ela deve ajudá-las. Que ela não ponha essa carga sobre a igreja, para que a igreja possa cuidar das viúvas que não tenham ninguém que as ajude. Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão. Pois as escrituras sagradas dizem: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. E dizem ainda: o trabalhador merece o seu salário. Não aceite nenhuma acusação contra qualquer presbítero, a não ser que ele seja feita por 2 testemunhas, pelo menos. Repreenda publicamente os presbíteros que cometem pecado, para que os outros fiquem com medo. Na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos santos anjos, eu peço e insista no seguinte: em tudo o que você fizer, obedeça a esta instrução, sem preconceito contra ninguém, sem favorecer nenhuma pessoa. Não tenha pressa de colocar as mãos sobre alguém para dedicá-la ao serviço do Senhor. Não tome parte dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Já que muitas vezes você tem ficado doente do estômago, não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. Os pecados de algumas pessoas podem ser vistos claramente, antes mesmo de elas serem julgadas, mas os pecados de outras pessoas só são vistos depois. Assim também, as boas ações são vistas claramente, e mesmo aquelas que são difíceis de ver não poderão ficar escondidas para sempre. Capítulo 6. Aqueles que são escravos devem tratar o seu dono com todo respeito, para que ninguém fale mal do nome de Deus e dos nossos ensinamentos. E os escravos que têm dono cristão não devem perder o respeito por ele, por ser ele seu irmão na fé. Pelo contrário, devem trabalhar para ele, melhor ainda, pois o dono que recebe os seus serviços é cristão e irmão amado. Os falsos ensinamentos e a verdadeira riqueza. Ensine e recomende essas coisas. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. E daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas e discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perdem o juízo e não têm mais a verdade. Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para as pessoas que se contentam com o que têm. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida, roupa, fiquemos contentes com isso.
Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Uma vida dedicada a Deus. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou, quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Agora, diante de Deus que dá vida a todas as criaturas e diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça, o mesmo Deus que é o bendito e único Rei, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o único que é imortal. Ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca o viu, nem poderá ver. A ele pertence a honra e o poder eterno. Amém. Aos que têm riquezas neste mundo, ordeno que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Mande que façam bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro, e assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. Timóteo, guarde bem aquilo que foi entregue aos seus cuidados. Evite os falatórios que ofendem a Deus e as discussões tolas a respeito daquilo que alguns, de modo errado, chamam de conhecimento. Algumas pessoas, afirmando que tinham esse conhecimento, se desviaram do caminho da fé. Que a graça de Deus esteja com vocês. Que carta linda, hein? Carta linda. Meu Deus do céu. Uma carta que vai render aqui um devocional bem... Acho que dá para falar o dia inteiro dessa carta. Dá para falar bastante, mas eu acho Senhor pertinente Jesus. demais a gente falar, né, de Timóteo. Primeiro a gente precisa entender que a gente saiu isso que eu ia te perguntar. das epístolas que foram escritas na prisão e agora a gente está entrando aí nas epístolas chamadas cartas pastorais. São 3 elas. Diretas, né, aos pastores. Que né? no caso, Paulo dirigiu a Timóteo, e aí a gente tem a primeira e a segunda carta a Timóteo, e também uma carta escrita a Tito. Ambos foram ovelhas de Paulo e ambos foram colocados, dedicados, né? Paulo usou a vida deles no Senhor para os enviá-los para a obra, para fazerem a obra, para guardarem a Igreja de Cristo, para administrarem, para cuidarem da Igreja de Cristo. E aí a gente vê em cada um dos capítulos questões que Paulo fala que são, e eu falei isso na sua ausência quando eu estava lendo as cartas de Colossenses, e a carta de Colossenses e as cartas de Tessalonicenses, que por mais que as cartas de Paulo datem aí de 2000 anos, elas continuam sendo atuais. Elas são cartas mais do que atualizadas, porque continuam tratando com a igreja no da tempo atualidade. De hoje. Uma pergunta que eu queria fazer para você. Timóteo era pastor em Éfeso, né? Não, ele na realidade, inicialmente, o Timóteo ele era enviado na por cidade Paulo de Éfeso para visitar várias igrejas. Entendi. E aí depois ele fica num lugar específico. Mas assim, essa igreja a qual... Então ele estava falando diretamente a Timóteo. Sim. Independente de onde ele estava. Não, ele está falando diretamente a Timóteo no tocante a qualquer igreja onde ele Pedindo estivesse. para ele continuasse na Sim. cidade de Éfeso. Sim. Mas então ele estava se referindo na carta a 1 Timóteo, ele estava se referindo à igreja de Éfeso, porque Timóteo estava em Éfeso. A gente não pode deixar de citar que o teor da carta não era a igreja, era mas Timóteo. eu tenho um motivo para estar perguntando, por causa do assunto, Sim, né? eu vou falar. E aí Eu quero chegar é no óbvio assunto. que Paulo traz para Timóteo as instruções de como conduzir a igreja. E aí, obviamente, vai se aplicar à igreja local onde Timóteo estava. Por isso que eu pergunto, né? Esta igreja, a gente vem lendo muito sobre adoração em templos pagãos, né? Sim. Vindo naquele segmento Sim. mundano, pagão.
porque a gente entra aqui no primeiro capítulo, né? Já sei que você vai falar. Então versículo 10. eu estou trazendo para eu entender, porque a gente percebe que Paulo, ele é bem direcionado nas palavras, mediante aos lugares onde ele está mandando as cartas dele. Né? Sim. Por isso que eu estou tentando entender. Mas a gente percebeu em todas as cartas de Paulo, e aí eu digo sem exceção, que Paulo sempre fala contra a imoralidade sexual. Sempre, o tempo todo. Porque, por exemplo, uma dessas cartas que eu li na sua ausência, que era a carta de Colossenses, a igreja de Colosso, ela não era formada por judeus que haviam se convertido, ela era formada por pagãos que haviam se convertido. Então, em todas as igrejas, porque elas estão situadas dentro de um contexto gentílico, de pagão, então Paulo faz essa exortação contra a imoralidade. Exato. Por quê? Por causa da questão relacionada ao culto pagão, aos cultos orgiásticos. Então, a gente vem no primeiro capítulo, aqui no versículo 10, e para os imorais, os homossexuais, né, os sequestradores, os mentirosos, os que dão falso testemunho, para os que fazem qualquer outra coisa que é contra o verdadeiro ensinamento. Essa palavra homossexual, ela foi usada aqui na tradução da linguagem de hoje, né? Sim. Nova tradução da linguagem de hoje. A gente sempre fala muito sobre essa palavra inserida no contexto atual de algo que aconteceu, uma carta século, mandada né? a primeiro século atrás. E eu quero realmente que você fale com a gente sobre essa inserção, né? Dessa colocação, mas não sem antes dizer o que a gente já tem dito nos outros livros, inclusive de Paulo, né, que vem falando sobre esse comportamento imoral, onde se coloca esse ato, né, que ele aqui chama de homossexuais. Né? A gente vai ter que usar a mesma alusão que a gente usou para falar de Romanos capítulo 1. Porque, mais uma vez, quando a gente vai no original, a gente não encontra essa palavra homossexual, porque quando Paulo escreveu a carta para Timóteo, assim como Paulo escreveu a carta para os crentes em Roma, assim como Paulo escreveu a carta para os coríntios, porque são passagens onde fala da imoralidade, e aí a gente tem essa tradução subversiva que é pegar uma palavra e dizer que ela diz aquilo que de fato que ela não diz, é uma exegese, né? Ou seja, no original a gente vai encontrar aí realmente a palavra malakoi, a palavra senocoital, que na sua etimologia fala especificamente do relacionamento que existia, ou melhor, do relacionamento não, da ação sexual que havia dentro dos cultos pagãos. Inclusive, a gente pode perceber o versículo 10, como é que ele começa. E para os imorais, olha o que ele está falando. Ele tem um direcionamento preciso. Né? Exato. Aí depois se fala, os homossexuais. Não, é porque na realidade, malakoi e a senocoital. Ele estava se referindo a exatamente o que acontecia nos templos, né? Inclusive, eu queria falar novamente, que é muito importante bater nessa tecla, do fator de que eles iam diante dos deuses, né? Dos templos, da deusa Diana, e ficava ali, né? Com imoralidades, né? Fazendo atos imorais. Por exemplo, a mulher que era estéril ficava com a sacerdotisa, no caso que era fértil, para que ela tivesse essa fertilização. Esse era o entendimento deles. Fértil, né? Igualmente os homens, quando ficavam com os sacerdotes, né, era para se tornar fértil também. Ou seja, era contrário à sua própria natureza. Eles não eram, isso não era algo intrínseco neles. Eles eram héteros, né, buscando ter essa fertilização, nesse caso explicado lá em Romanos, para que eles pudessem ter filhos. Então, era contrário à natureza deles. É muito importante a gente falar sobre isso, para que isso seja compreendido nos textos originais, né? Para que a gente possa entender o que está escrito nos textos originais, que é o que você acabou de citar, né? Inclusive, eu quero ressaltar aqui que não é a primeira vez que a gente fala sobre isso. Mas é importante a gente sempre falar. É óbvio que a gente vai sempre falar, porque sempre tem gente nova ouvindo, sempre tem gente nova chegando. Mas, olha, pega o plano anual de leitura da Bíblia, a gente falou lá sobre isso em Sodoma e Gomorra. A gente falou sobre isso a gente vem falando em outras passagens bíblicas. A gente vem sempre pontuando essa questão, porque a gente percebe que existem muitas dúvidas no coração daquelas pessoas que dentro do contexto da sua orientação sexual como homoafetivo, transexual, dentro dessa diversidade aí que existe, né? Tem essa dúvida. Será que Deus me ama? Deus me aceita? Será que realmente eu vou para o inferno? Principalmente porque a pessoa cresceu ouvindo isso. Então é muito difícil a pessoa passar imediatamente por uma desconstrução.
né? Em todas as circunstâncias a gente está sempre sendo questionadas. Amém, que a gente tem se tornado esse referencial de resposta. Estamos prontas Mas a uma falar, né? coisa que a gente sempre precisa falar é que essa aceitação do amor de Deus, ela sempre vai acontecer mediante a uma experiência pessoal. E a minha experiência eu não consigo passar para ela, eu posso compartilhar e a minha experiência vai edificá-la e vice-versa. Mas o que eu vivencio no meu relacionamento com Deus é algo intransferível. Vai falar mais alto. Então, o que as pessoas precisam hoje entender, sim, a gente tem que procurar, sim, leitura, a gente tem que procurar, sim, buscar referências, o entendimento, saber se aquilo que a gente sempre ouviu a vida inteira é de fato como a gente sempre ouviu. Existem pessoas que elas têm preguiça de estudar, preguiça de pesquisar e continuam acreditando em tudo que ouvem sem ser como os crentes bereanos. Propaganda, né? Sem serem como os crentes bereanos. E quem são os crentes bereanos? A Bíblia diz que quando os apóstolos chegaram ali para falar do evangelho, eles verificavam se tudo que eles exigiam estava na palavra. Então, tudo que foi ensinado para você, procure na palavra, para que você tenha esse entendimento. Então, no original, a palavra homossexual não existe, ela foi criada somente no século XVI, século XVII. Então, é uma exigência colocar no texto uma palavra que não foi colocada inicialmente. Então, você está dizendo que nessa tradução aqui da linguagem na nova de tradução hoje, da linguagem de hoje, eles então inseriram uma palavra que não condiz com o original, né? Que não condiz com o original, não condiz. E é muito confuso para as pessoas, né, que estão novas na fé, que não tem esse estudo amplo, né? Vir a ler isso, quantas vidas às vezes se perde, porque para nós hoje, sim, a palavra homossexuais é a palavra que define, né, esse tipo, quem somos, na verdade, sim, né? E aí, quer dizer, essa inserção dessa palavra, como você disse, não existia, claro, não existia na época de Paulo, né? Ele foi muito sucinto quando ele disse Malacó e Arsenocoital, Arsenocoitai. Nome difícil, né? Então, ele foi muito sucinto. Então, o nosso conselho é que você não só tenha experiência, mas a experiência e leitura, e procurar saber o que a pastora Lana acabou de falar. As pessoas, elas têm preguiça de entender, preguiça de ler. Ou então, como se, na verdade, mente fechada demais, né? Igual diz a palavra, a gente erra por não conhecer as escrituras, né? E não conhecer também é ter a mente fechada. O pastor fulano de tal disse, então, ok. As pastoras disse, ok. O fulano disse, ok. Não é ok. É ler, é estudar, é argumentar, é perguntar. E a palavra está aqui para isso. Vamos um pouquinho mais adiante, para a gente fazer um confronto aqui com o que é ensinado. Tá? Então, a galera está dizendo aí que a gente vai para o inferno. Então, vamos lá. Aqui, Paulo está falando que a mulher cristã não pode falar na igreja. Então, toda igreja que tem pastora tem que começar a mudar a visão. Tem que tirar aí as mulheres de frente de pastoreio. As ministras, todo mundo. Não pode pregar, não pode cantar, não pode. Porque Paulo está dizendo aqui que elas não podem. Elas não podem ensinar e nem ter autoridade sobre os homens. Então, não vamos escolher os versículos da Bíblia que a gente vai usar para condenar um grupo específico de pessoas. Outra coisa que Paulo fala aqui que é muito forte, tá? No capítulo 2, versículo 9. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples. Que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados. Então, não pode coque, tá, irmã? Nada de cabeleireiro. Tá? Nem com joia de ouro ou de pérola, nem com roupas caras. Então, a gente tem que mudar um monte de coisa aí, Acho gente. Que tem que ser tudo mesmo. A gente precisa entender que a Bíblia ela é um livro que ela precisa ser lida com a revelação do Espírito. Outra coisa, Paulo também fala aqui sobre os escravos. Então, vamos voltar aí com a escravidão, né? Vamos colocar aí novamente a escravidão em ênfase. Porque ele está falando aqui da importância do escravo ser sujeito ao seu senhor, obedecer ao seu senhor, ser escravo com alegria, servir ao seu senhor com alegria. Então, assim, tem uma série de questões dentro da Bíblia e a gente precisa ler a Bíblia de uma forma inspirada pelo Espírito Santo, assim como ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, dentro de um contexto. Nós também devemos ser inspirados. Nós também precisamos ser inspirados pelo Espírito Santo para ler, para ter essa revelação da palavra. É o que o próprio Paulo diz quando ele fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, essa palavra, Bíblia, quando ela é usada sem o Espírito, ela é usada para matar, ela é usada para excluir, ela é usada para segregar, ela é usada para marginalizar, ela é usada para condenar a morte. Quando aqueles fariseus chegaram diante de Jesus e disse, olha,
A lei diz que essa mulher que foi pega no ato de adultério deve ser apedrejada. Realmente a lei dizia isso, mas Jesus não usou a lei pela letra, ele usou a lei com misericórdia e com compaixão, porque Deus, ele está nos ensinando que a verdadeira religião, ela não coloca as regras acima do amor e da justiça, acima das pessoas. O verdadeiro evangelho, ele traz sim esses ensinamentos como instrução, mas coloca o amor de Deus e o ser humano sobre todas as coisas. Eles são o alvo. Não estou dizendo que o homem está acima da palavra, mas eu estou dizendo que a palavra manifesta na graça, ela vem para resgatar o homem, para trazer ao homem essa filiação novamente diante de Deus. Forte. Amém? Então tem muita coisa Tem que a muita gente coisa precisa aqui que falar já tem aí quase 30 e poucos minutos já quase. Sim. E essa carta de Timóteo, realmente, a gente tem que ler ela com muita tranquilidade e também estudando mesmo os originais, né? Uma coisa que eu gostei muito aqui também da carta que Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 5 é quando ele fala aqui, no versículo 20, repreenda publicamente os presbíteros que cometem pecado para que os outros fiquem com medo. Quando ele fala medo, ele não está falando no sentido de um medo opressor, ele está falando no sentido de um respeito. Ela traz muita coisa que meio que se enreda, né, no contexto ali de Paulo, né? Então a gente tem que dar muita atenção nisso. Eu também até grifei aqui, quando ele disse, inclusive eu pedi você poder dar uma explanada nisso, para que os outros fiquem com medo. Eu entendo exatamente o que Paulo quer dizer, mas a palavra medo remete para nós medo. Isso. Né? É uma coisa muito, muito mais direta do que antigamente. Até porque a própria palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então seria também antagônico, né? Antagônico, exatamente. Então assim, o que Paulo está dizendo é que os que estão em posição de autoridade, quando pecam contra o corpo, eles precisam ser tratados publicamente, porque os seus pecados públicos trazem danos para o corpo. Então, esses pecados precisam ser tratados publicamente. É como se ele dissesse, para que traga uma atenção para a causa, para o que pode causar aquilo, né? Exato. É como se Paulo estivesse dizendo isso, para que eles fiquem... Vamos tirar a palavra medo, né? No caso aqui, só para a gente explicar exatamente a compreensão. Para que fiquem com medo. Aí a gente completaria, para que fiquem atentos, para que fiquem cuidadosos, né? Exato. Para que fiquem, como diz a palavra, com mais temor, né? Em Deus, né? Na obra de Deus, naquilo que estamos fazendo em nome de Deus, né? É para que sirva de testemunho para um bem, né? Daquele que está assistindo, no caso, que está eu vendo. gostei muito de como ele termina a carta. Timóteo, guarde bem aquilo que foi entregue aos seus cuidados. Evite os falatórios que ofendem a Deus e as discussões tolas a respeito daquilo que alguns, de modo errado, chamam de conhecimento. Algumas pessoas, afirmando que tinham esse conhecimento, se desviaram do caminho da fé. Então, muitas vezes a gente, na busca de ser advogado de Deus, a gente entra aí em discussões para querer defender a Deus, defender a sua palavra. Não é necessário. O que Paulo está dizendo é evite essas discussões, evite discutir com aqueles que se auto-intitulam conhecedores de um novo conhecimento, porque estes se perderam na fé. Porque só existe um verdadeiro conhecimento e esse é o que a gente leva para toda a eternidade. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não existe conhecimento que possa ser superior ao conhecer a Cristo. Cristo Jesus. Amém? Ele é perfeito, né? Que Deus abençoe a sua vida. Vocês. Até amanhã, em 2 Timóteo. Vamos ver o que Paulo fala para Timóteo na segunda carta.